Boa noite, irmãos. Louvado seja Deus, graça e paz. Ainda estamos em quarentena, né? Ansiosos para nos reunir no templo, né? Mas enquanto não chega esse tempo, porque eu creio que já está bem próximo, não é? Vamos estar aí cultuando a Deus em nossas casas, não é? Deus não vai deixar de ser cultuado porque estamos em quarentena. Bem, irmãos, nosso estudo de hoje é João, como fazemos sempre na terça-feira. João, capítulo 8, do versículo 12 a 21. Eu vou estar lendo. De novo lhe falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará mas nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Diz aí no versículo 12, de novo, porque Jesus estava conversando com aquele povo, ensinando, depois aí veio os fariseus com aquela mulher que pegaram em adultério, né, queriam experimentar Jesus, acusar Jesus, e Jesus trabalha ali e diz: quem não tiver pecado, atira a pedra. E os irmãos conhecem a história, que foi a lição da terça-feira passada. Então, depois de acontecer isso, aí o versículo 12, de novo, né? De novo ele falava. Então, Jesus continuou falando com ele. Diz aí no final do versículo 12: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então lhe objetaram os fariseus: Tu dás testemunhos de ti mesmo, logo teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: Posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, e eu a ninguém julgo. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu, porém eu e aquele que me enviou. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Então eles lhe perguntaram: Onde está teu Pai? Respondeu Jesus: Não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai. Proferiu ele estas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo. E ninguém o prendeu, porque não era ainda a sua hora. De outra feita, lhe falou, dizendo: Vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Quando Jesus aqui está nos ensinando que Ele é a luz do mundo, ou seja, a nossa luz. Irmãos, ter ou não ter a luz é que faz toda a diferença na vida espiritual. Quantas vidas, quantas pessoas se dizem cristãs, mas não vive na luz, não tem essa luz. Quantas vidas se dizem cristãs, mas não sabem para onde está caminhando, né? Ou seja, ter a luz é que faz toda a diferença. E Jesus é a própria luz, né? Quando Jesus diz: Eu sou a luz, e devo ser seguido. Essa é a primeira lição que tiramos aqui, seguir a Jesus, né? Diz aí o versículo 12: De novo lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Terá luz da vida. Pois é, em trevas ninguém sabe para onde vai, não é? No escuro ninguém sabe para onde vai. É aquela situação quando se pergunta para alguém se tem certeza da salvação, se tem certeza que vai para o céu, e às vezes muitas pessoas não têm uma resposta que realmente diga que ele tem certeza que vai para o céu. Por isso é uma grande diferença de andar na luz ou não andar na luz.
Andar na luz, como diz Jesus aqui, aquele que me seguir, aquele que me segue. Então ele tem uma certeza, uma convicção, ele está tão seguro da sua salvação, que ele não tem a menor dúvida que vai para a glória. Como diz Paulo ele tinha essa certeza, né? Paulo era um cego espiritual, e quando ele se converteu, na verdade ele ficou cego ali mesmo para mostrar a cegueira que ele estava, que ele andava, né? Andava nas trevas. E depois, quando encontrou Jesus, aí ele passou a caminhar com Jesus, passou a caminhar em luz, e isso lhe dava uma garantia tão grande no seu coração quanto à salvação, que Paulo diz assim: olha, para mim viver é Cristo, né? Vida é Cristo. Fora de Cristo não tem vida. Para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Veja bem, morrer é lucro. Então, veja bem, então Paulo tinha essa certeza tão viva, tão forte no seu coração, da sua salvação, que ele diz: para mim morrer é lucro, né? É isso. Isso é andar na luz. Uma pessoa pode conhecer o caminho também e não andar nele. Uma pessoa pode saber perfeitamente que Jesus é o caminho que leva ao Pai. Uma pessoa pode saber perfeitamente que Jesus é Salvador e que morreu na cruz. Ele pode ter certeza desse caminho e não andar nesse caminho. Pode uma pessoa chegar em uma determinada cidade conhecendo o caminho, sem seguir o caminho? Se você conhece o caminho que vai para São Paulo, você vai chegar em São Paulo se não seguir esse caminho? Tem que seguir. Então não basta só conhecer, né? Isso quer dizer o quê? Uma pessoa pode estar na igreja, porém não ter as práticas que a igreja ensina, não praticar os ensinos de Jesus. O que é isso? O que é uma pessoa conhecer o caminho e não conhecer o caminho? A pessoa conhecer o caminho que leva para uma cidade e não seguir esse caminho e não chegar nessa cidade. Isso quer dizer o quê? Uma pessoa está em uma igreja, não importa qual seja a igreja, e não pôr em prática aquilo que Jesus ensina. A pessoa está numa igreja, ou seja, conhece o caminho, mas não está seguindo o caminho. Não está tendo uma vida de obediência à palavra de Deus, não está colocando em prática os conhecimentos. Então essa é a primeira lição que tiramos aqui. Devemos seguir a Jesus. Seguir a Jesus é conhecê-lo e colocar em prática os seus ensinos. A segunda lição que tiramos desse texto, Jesus revela a natureza do seu testemunho. Repetindo do 14 a 17, diz assim: respondeu Jesus e disse-lhes: posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde vem, nem para onde vou. Então, quer dizer, Jesus sabia de onde vinha, né? A maioria do pessoal daquela época só sabia que Jesus veio de Maria, só isso, né? Tanto é que já estudamos aí anteriormente, né, que o povo que morava na cidade onde Jesus morava, em Nazaré, fala: não, isso aí não é Jesus não, porque isso aí é de Nazaré. Nós conhecemos ele, o carpinteiro, filho do carpinteiro, então não sabe de onde Jesus veio. Só tem o conhecimento de Jesus humano, né? Vamos aí na sequência. Versículo 15: vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. 16: se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Também na vossa lei está escrito que por testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Então, duas pessoas, né? Jesus ali citou só ele e o Pai, né? A razão ele tinha para isso, não vou entrar aqui, mas sabemos que Deus são três, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas acho que Jesus ali quis se alimentar, ele e o Pai só, né? Então, nisso revela a sua natureza divina. No versículo 16 diz: se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém aquele que me enviou, ou seja, o Pai, né? Quando ele está falando ali, ele está falando do seu Pai que estava ali
também com ele e sempre esteve com ele, né? Então, o testemunho de Jesus tinha que ser aceito. Tinha que ser aceito, conforme diz aí no versículo 17. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Então, na lei de Moisés diz assim, quando duas pessoas dão o mesmo testemunho, então esse testemunho é verdadeiro. Então, Jesus está dizendo, o meu testemunho é verdadeiro. Porque aqui, seria dizendo assim mais ou menos, que aqui tem duas pessoas. Está eu falando e meu pai falando, não é? Eu e meu pai estão falando. Ou seja, não estou falando sozinho. Por isso Jesus está dizendo, o meu testemunho é verdadeiro, porque eu não estou falando sozinho. Aquilo que eu falo, o Pai também fala, né? Jesus se apresenta então como Filho de Deus, Pai e filhos juntos, duas pessoas em uma, né? No versículo 18 diz assim, ó, eu testifico de mim mesmo e o Pai que me enviou também testifica de mim. Em outra situação, lá em João 10, nós vamos passar ainda 30, Jesus diz assim, eu e o Pai somos um. Então, por isso Jesus está dizendo, o meu testemunho é verdadeiro, porque eu não falo sozinho. São duas pessoas falando ao mesmo tempo. Aquilo que eu falo, o Pai também está falando, né? Então, Jesus está falando da natureza do seu testemunho, um testemunho verdadeiro, né? É um testemunho verdadeiro, porque ali estava dois, o Pai e o Filho, junto falando. Então, assim sendo, Jesus revela a sua própria natureza. No versículo 19, diz assim, então eles lhe perguntaram, onde está teu Pai? Respondeu Jesus, não me conheceis a mim nem a meu Pai. Se conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai. Né? Então, conhecer Jesus é a mesma coisa que conhecer o Pai. Ou seja, Jesus é a revelação invisível do Pai. Está lá em Paulo diz lá em Colossenses 1, versículo 15, Paulo diz assim, ó, falando de Jesus, Colossenses 1, versículo 15, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então, ele é a imagem de Deus invisível. Ou seja, Deus se fez visível através de Jesus Cristo, né? Lá em João 1,14 também diz assim, o verbo se fez carne e habitou entre os homens. Ou seja, Jesus sempre existiu, a Trindade sempre existiu, não é? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E Deus Filho se faz carne. Diz aí, o verbo se fez carne e habitou entre os homens. Então, Jesus é a revelação de Deus aos homens. Então, por isso, Jesus aqui está também revelando a sua natureza. Então, é por isso que Jesus diz, vocês não conhecem a mim. Se vocês conhecessem a mim, vocês iriam conhecer o Pai. Ou seja, conhecendo Jesus, se conhece o Pai, porque Jesus e o Pai são as mesmas pessoas, né? Deus Pai e Deus Filho. Jesus revela então aqui, irmãos, para fechar essa meditação, Jesus revela aqui o tempo de oportunidade, né? Oportunidade. No versículo 21 diz assim, ó, de outra feita lhes falou, dizendo, vou retirar-me e vós me procurareis, mas procurareis no vosso pecado. Melhor, mas permanecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não podeis ir. Ou seja, quem permanece no pecado não vai poder ir para onde Jesus foi. Onde é que Jesus está? Nos céus à direita do Pai. Então, quer dizer, precisamos resolver esse problema do pecado, né? Problema que nós resolvemos através de arrependimento, perdão e recebendo Jesus como Senhor e como Salvador. Jesus então revela aqui tempo de oportunidade. Existe o tempo. Jesus ensina acerca de sua presença na terra, né? Hoje ele está na pessoa do Espírito Santo. Quando Jesus morreu, ressuscitou, subiu aos céus, ele enviou o Espírito Santo, como diz lá em João 14, 18,
vocês não vão ficar órfãos, falando para o seu povo, falando para a sua igreja, para os seus discípulos da sua época. Vocês não vão ficar órfãos, porque eu vou enviar o Espírito Santo. Ou seja, Jesus viria, retornaria, o Pai retornaria na pessoa do Espírito Santo, né? Quando o Espírito Santo for retirado, cessará então a oportunidade e virá um grande sofrimento. Então veja bem, Jesus aqui está dizendo, para onde eu vou, vocês não vão. Não podem ir por conta do pecado. E para os seus discípulos, ou seja, a sua igreja, começando a igreja primitiva, Jesus diz, eu vou, mas vocês não vão ficar órfãos, né? Eu vou enviar o Espírito Santo vai voltar. Então Jesus está aqui agora na terra, na presença do Espírito Santo, na pessoa do Espírito Santo. Então Jesus já esteve fisicamente, humanamente, se fez homem, morreu, ressuscitou, voltou aos céus, de onde veio, e enviou o Espírito. Ou seja, Jesus está na terra, na pessoa do Espírito Santo, dentro de todo aquele que o receber como Senhor e como Salvador. Mas essa oportunidade também vai cessar, não é? Quando o Espírito Santo for tirado da terra, logicamente a igreja vai subir junto também, e virá também aí um grande sofrimento, né? Quando o Espírito Santo for tirado, a igreja também vai ser arrebatada. Então, tem uma oportunidade, ou seja, tem um tempo de oportunidade, mas esse tempo de oportunidade vai se terminar. Eu já falei um pouquinho sobre quando a igreja vai ser arrebatada, mas dentro desse contexto aqui vale a pena apenas eu repetir alguns versículos que já usamos, né? Porque diz assim, o Espírito Santo vai ser retirado e quando ele for retirado vai cessar toda a oportunidade. Quando isso vai acontecer? Quando chegar o fim dos tempos, né? E vai acontecer o arrebatamento da igreja. Então, se existe aí várias linhas de pensamento acerca do arrebatamento da igreja, não é? Mas eu quero passar a minha visão, como eu creio, como eu vejo, os irmãos já receberam isso, mas eu quero passar quando será esse arrebatamento da igreja. Eu vou ler o que nós já vimos lá em lições anteriores, João 5, 28 e 29. João 5, 28 e 29 diz assim, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos, ou seja, no cemitério, sepulcro, né? Ouvirão a sua voz e sairão, todos, sem exceção, né? Versículo 29, os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo, né? Ninguém faz bem o suficiente para merecer a salvação. Então, quando se fala aqui aqueles que fizeram o bem foram se conscientizar do seu pecado, receber Jesus como Senhor, como Salvador. Bem, então aqui todos vão ressuscitar nesse dia, todos juntos vão ressuscitar. Agora o que ele diz um pouquinho mais à frente, em 6, 38 a 40, 6, 38 a 40, lemos assim, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Quando vai ser isso? No último dia. Último é último, não é? 40. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Eu ressuscitarei no último dia. Agora, quando é que a igreja vai ser arrebatada? Aqui está falando que a ressurreição de todos que morreram e que ainda vão morrer de todas as épocas, a ressurreição de todos vai ser no último dia. Agora, quando vai ser o arrebatamento da igreja?
Paulo diz isso em 1 Tessalonicenses, capítulo 14, capítulo 4, do 16 ao 17. Diz assim: portanto, o Senhor mesmo dá a sua palavra de ordem ou vida à voz do arcanjo, ressoa a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ou seja, vai acontecer primeiro a ressurreição. Tá? Quando vai ser a ressurreição? No último dia. O que Jesus disse lá em João? No último dia eu o ressuscitarei. Não é isso? Então, o último dia. O último é o último. Então, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Quem são os mortos em Cristo? São as pessoas que morreram salvas. Versículo 17. Depois nós, ou vivos, ou seja, quem estiver vivo, quando Jesus voltar, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, quando é que vai dar o arrebatamento? Depois da ressurreição. Quando é que vai ser a ressurreição? No último dia, né? Ou seja, a igreja vai passar pela grande tribulação, só que o sofrimento da igreja vai ser o sofrimento de perseguição. O sofrimento terrível vai ser para aqueles que não têm Cristo, e depois da ressurreição, que daí vai ser o tormento eterno, não é? Então, depois que a igreja for arrebatada, depois que houver a ressurreição, então vai vir aí um tremendo sofrimento eterno. Tá? Agora é interessante não perder de vista, porque Hebreus 9:27 diz assim: ao homem está destinado a morrer uma única vez, e depois disso aguardar o juízo. Né? Ou seja, ninguém vai morrer, reencarnar, ninguém vai morrer e dar um jeitinho depois que morreu. Depois que morre, depois que da morte, é só aguardar o juízo. Vai ressuscitar no último dia, como já foi lido lá atrás, né? Em João 5:29, aqueles que fizeram bem vão ressuscitar para a vida, e os que fizeram mal vão ressuscitar para o sofrimento eterno. Então, o que o Senhor está dizendo com essa palavra é que se tem um tempo de oportunidade. Um tempo de oportunidade. Não é? Quando Jesus terá a sua igreja, não terá mais oportunidade. Mas a pessoa pode perder a sua oportunidade antes que Jesus volte, porque a pessoa pode morrer. E se a pessoa morrer na condição de não salvo, ele perdeu a oportunidade, não terá mais oportunidade, conforme diz Hebreus 9:27. Então precisamos aí, com muito carinho, com muito amor, com muita sabedoria, falar para as pessoas que nós amamos, não é? Que enquanto não tiver Cristo, está correndo o risco de perder a oportunidade, né? Porque se a pessoa partir sem Cristo, não terá mais oportunidade, não é? Então é necessário assumir o compromisso com Cristo, já de imediato, tá? Por quê? Porque existe esse tempo de oportunidade, que um dia vai terminar a oportunidade, né? Então, concluindo, irmãos, seguir a Jesus é andar nos seus passos, é andar com Ele, né? Seguir a Jesus é recebê-lo como Salvador, como Senhor, aproveitando a oportunidade. Hoje temos a oportunidade de andar com Cristo, e quem anda com Cristo agora vai andar com Cristo para todo sempre e eternamente. Isso é receber Ele como Senhor, como Salvador. Mas eu quero fazer mais uma colocação. Senhor, quantas vidas dizem Senhor, 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 Senhor? E Jesus já havia dito isso: vocês me chamam de Senhor, mas não fazem o que eu mando. Esse momento, irmãos, é um momento para a gente fazer uma reflexão, olhar para nós mesmos, né? Porque quando se tem um Senhor, esse Senhor significa ser o dono da vida. Quando a pessoa tem um Senhor, essa pessoa é submissa ao seu Senhor. Então vale aqui uma pergunta: eu estou sendo submisso ao Senhor?
Eu estou sendo submisso à sua palavra, aos seus ensinos? Você pode perguntar para você mesmo. Você chama Jesus de Senhor. Você diz que Jesus é o seu Senhor. Mas é verdade isso? Você faz o que Ele manda? Você se submete aos seus ensinos? Porque uma coisa é falar Senhor, Senhor, Senhor. Como Jesus diz, vocês me chamam de Senhor, mas não fazem o que eu mando. Isso é uma coisa. Outra coisa é ser submisso ao senhorio de Jesus. Então, meus amados, que possamos olhar para dentro de nós e falar: eu sou submisso ao Senhor. Eu sou submisso ao Senhor. Eu quero ser submisso ao Senhor. Porque é muito diferente. Praticamente quase todo mundo fala: ah, Senhor, ah, Senhor, ah, Senhor. Todo mundo quase fala isso. Mas ter Jesus como Senhor é ser submisso aos seus ensinos. Isso quer dizer andar na luz. Isso quer dizer seguir a Jesus. Isso quer dizer estar com Jesus para todo sempre, aqui nesse mundo e no mundo que há de vir. Que o Senhor nos ajude, que tenhamos uma vida de submissão ao Senhor Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe.